Olá, amigos, estamos juntos e vamos conversar um pouco sobre a necessidade que temos de buscar informação. É uma necessidade natural do ser humano e tentamos acessar informações a fim de mantermos a nossa segurança. No entanto, no mundo moderno, em que temos contato com o planeta de um modo fácil, que a tecnologia favorece, acontece que fica muito difícil para uma maioria dos seres humanos lidar com tantas informações e ser capaz de selecionar aquelas que realmente são importantes. Então, estamos vendo o surgimento de mais uma doença, um distúrbio, que é a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas querem, então, abarcar muitas informações num tempo em que não é possível assimilá-las ou dar conta daquelas demandas derivadas dessas informações. E nós, comumente, usamos o pensamento para elaborar, acionar, acessar, interagir, assimilar, memorizar as informações. O pensamento é considerado, então, pela neurociência mais materialista, como um mecanismo neurobiológico, um processo eletroquímico que acontece entre os neurônios dentro da caixa craniana. Há outras abordagens, como da filosofia, da metafísica e das religiões a respeito do pensamento. Mas, de imediato, que nosso acesso mais constante e conhecido, vivenciado pela maioria das pessoas, é a atividade cerebral dentro da caixa craniana. A neurociência menos materialista, o que tenta transcender e já usa elementos do conhecimento da física, da mecânica quântica, vai observar o pensamento de um outro modo, bem mais abrangente, como já falamos em outro vídeo neste canal, como, por exemplo, as abordagens da psicologia dos espectros, da psicologia integral. Estamos, então, enquanto pesquisadores, neurocientistas, buscando informações que ampliem a nossa capacidade de pensar, que é, até o momento, vista como uma atividade neurobiológica que é aprendida e, então, passa a se tornar um padrão, um hábito mental. É aprendido como? Na cultura, em casa, na escola. Existem também os fatores hereditários em termos de tipo de modo de apreensão dessa informação através do pensamento. O pensamento objetiva a assimilação, a reconstrução de sistemas, que nós fazemos isso através das percepções, das sensações, através das palavras, através de imagens, e vamos criando hábitos. E através do hábito de pensar, de interpretar as próprias emoções, os sentimentos, nós criamos e condicionamos o nosso cérebro, a nossa atividade mental, aos pensamentos que vão se tornando formas de comunicação conosco mesmo e com o mundo. E isto estabelece um padrão que caracteriza a nossa relação conosco mesmos e com o mundo. E cada pessoa cria o seu padrão. Então, esse pensamento padrão se transforma também na forma de ver o mundo. Então, o mundo que vemos é um reflexo do nosso pensamento. E o mundo é criado a partir dos pensamentos de cada ser humano.
O hábito de verificarmos que o mundo é um espelho do nosso próprio pensamento cria uma autoprisão e há uma interprisão, que os meditadores chamam de samsara, esse mundo imaginado, fictício, fantasioso, em que vivemos dentro desta realidade, considerando que ela é a única possibilidade, a única realidade. Muitos experimentos, o avanço de outras abordagens científicas, vem mostrando que somos seres condicionados ao pensamento que costumamos materializar nos objetos, nas construções, na forma de vida que temos. A demanda de informações que temos no nosso dia a dia, através das tecnologias que usamos para nos comunicarmos, tem gerado um pensamento atropelado e isso tem criado também uma quantidade de pessoas afobadas no mundo que passam a ter a síndrome do pensamento acelerado, que já atinge, segundo a Organização Mundial de Saúde, 121 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, já temos um percentual de 5,8% de pessoas que apresentam o pensamento acelerado. O que causa tudo isso? Pensar, todos nós sabemos que é muito bom pensar. É assim que articulamos nosso modo de viver, através do pensamento, do raciocínio, da capacidade de desenvolver a lógica e a dedução, a abstração mental, a criatividade, o mundo da imaginação também. Porém, o excesso de pensamento gera um vício extremamente prejudicial à saúde psíquica, à saúde corporal também. Então, as pessoas que são portadoras da síndrome do pensamento acelerado apresentam uma agitação mental excessiva na sua rotina diária, perdem um controle dos pensamentos, não conseguem dormir, apresentam então insônia e a dificuldade de lidar com esse excesso de informações a ponto de desenvolverem também a capacidade de deixar para depois, procrastinar alguma coisa, porque estão sempre esperando a última informação do momento para mostrar que estão extremamente atualizadas. Com isso, passam a ter um excesso de cansaço, hiperatividade, porque não sabem escolher o modo mais exato de agir, costumam ter preocupações antecipadas de fatos mais corriqueiros possíveis, estão sempre insatisfeitas ou desanimadas, têm um déficit de memória e uma dificuldade também grande de tomar decisão. Com isso, os sinais psicossomáticos de desequilíbrio aumentam, como a pressão arterial, certos pruridos ou coceiras na pele, cálculo renal. A depressão, então, passa a ser o processo final de um esgotamento físico e mental. Então, a pessoa fica rolando na cama ao invés de descansar o corpo na hora do sono. Isso tem gerado, então, essa multidão de ansiosos, aflitos e pessoas que vivem num nível bastante superficial do que é a vida, do que é a própria vida. A metafísica chama atenção para o fato de que o pensamento vai muito além das aparências que nos são evidenciadas. Porém, a forma de lidar com o pensamento não é apenas como uma ferramenta ou um instrumental para ter mais informações, para ser mais atualizado, para ter mais poder, mas sim para ter acesso ao autoestudo, ao autoconhecimento, à autoconscientização e a um processo de vida que seja mais integrado com o dia a dia no mundo que interage com o universo.
e não apenas circunscrito ao seu mundinho pessoal. Então, a sensação de falta de tempo que as pessoas têm para lidar com as informações fora dela, absorvendo essas informações e transformando em conhecimento, cada vez fica menor. Então, as pessoas não conseguem aproveitar a quantidade de informação que está disponível, passando a ter também bastante dores de cabeça, dores musculares e uma série de somatizações que se tornam bastante prejudiciais para a saúde. É importante também aqui distinguirmos o que há de diferente entre o pensamento acelerado, que é um processo compulsivo, pensamento recorrente, uma autoprisão, e não confundir com o taquipsiquismo, que é um processo de pensamento de pessoas mais maduras, que tem uma capacidade de visualizar soluções de modo ágil, rápido e eficiente. Bem diferente da pessoa com a síndrome do pensamento acelerado, que fica presa a uma mesmice, a repetitividade, que impede que ela tenha o processo de criatividade, de tomada de decisões, de resolução de conflitos. Ao passo que no taquipsiquismo, a pessoa está habituada com a sua rapidez mental e ela, em geral, traz soluções aos ambientes, é extremamente criativa e não é estressada, ela apresenta um estado de humor permanente, enquanto que a pessoa portadora desta síndrome, ela é inquieta, agitada, angustiada, tensa, porque ela segue um pensamento padrão aprendido e que, através desse padrão, ela tenta ver o mundo. Então, ela não tem uma mente flexível, ela tem uma mente rígida. A pessoa portadora já do taquipsiquismo, ela tem uma mente flexível, aberta a inovações, aberta às novidades, bem diferente de um quadro compulsivo. O pensamento, então, ele é essencial à nossa atividade diária, à nossa rotina. Porém, quando o pensamento se torna acelerado a ponto de prejudicar a vida da pessoa, é hora de pensar em gerenciar os seus pensamentos, reeducando o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir, pensando na reeducação de como falo, o que penso. Então, já está comprovado que o pensamento negativo, ele traz uma repercussão psicofisiológica ruim para o corpo, facilitando, por exemplo, a dificuldade que a pessoa tem em relação a manter o seu corpo numa homeostase, ou diminuindo também a imunidade dela. O pensamento estressado, ele vai levar a pessoa a um processo mais longo de aprendizagem. A fixação da memória fica bastante prejudicada. Então, meus amigos, o pensamento pode ser também positivado, já que ele pode causar prejuízo, pode causar também grandes benefícios. A pessoa que tem um pensamento que ela aprendeu e a respeito dela, um modo de pensar a si mesma, fazer uma autorreflexão negativa, ela está presa no modo que os outros têm de pensar sobre ela mesma. Então, um dos pontos principais para que a pessoa parta para um outro processo de gerenciar seus pensamentos é sair das molduras que foram impostas a ela, ou a sair do processo de acreditar naquilo que disseram que ela é ou como ela deve ser. Uma grande maioria repete padrões aprendidos, que estão fixados na sua memória. A perspectiva de mudança para quem está vivendo a síndrome do pensamento acelerado ou está preso numa moldura consciencial é buscar novas informações, adaptando estas informações à própria vida de um modo mais relaxado, focado, sabendo ordenar os seus pensamentos,
as prioridades da sua vida, segundo os seus objetivos também de vida, para a sua realização como um ser humano mais completo. Evoluir é um processo contínuo e pode e deve ser programado. O psicólogo pode ajudar você bastante, mas ele não vai fazer o trabalho que somente você pode fazer. Se eu quero conhecer um lugar, eu posso comprar mapas, eu posso fazer um estudo sobre os hábitos dos moradores desse lugar, posso ter todo um roteiro bem estudado, mas eu só realmente vou conhecer o caminho se fizer o trajeto. Por isso, é muito importante que tenhamos a convicção que um pensamento impregnado de positividade, de autoconfiança, ele mobiliza, facilita a realização dos nossos objetivos. Podemos percorrer o nosso caminho e aprender com o nosso caminho. E para isso precisamos ser um pouco mais ousados e não ficar repetindo o que sempre nos disseram ou que foi assinalado que é bom para nós. A síndrome do pensamento acelerado serve de alerta para que as informações que temos ao nosso alcance sejam utilizadas em nosso benefício e não como um processo de prisão, de sufocamento consciencial. Na visão mais ampla dos espiritualistas, o pensamento é uma forma de prisão a uma fantasia coletiva. Então, é importante aprender a pensar além dessa prisão, desse pensamento condicionante para todos. E como isso pode ser feito? Através de um relaxamento, através da meditação, também pode ser efetivado através do processo de observar os próprios pensamentos. E a partir da observação desses pensamentos, sem julgamento, sem crítica, assim como nós nos colocamos numa janela observando a paisagem. É desse modo que conseguimos diminuir o poder dos pensamentos aprendidos, assimilados, que gerenciam a nossa vida. E ao invés de sermos pensados pelo próprio pensamento, nós passamos a gerenciar nossos pensamentos, escolhendo de que modo queremos ocupar a nossa mente, produzindo então pensamentos que se expandam, que permitam estados mais avançados de consciência, que nos possibilitem ter uma vida mais útil, mais produtiva, mais empreendedora em termos de evolução. Então, por agora, o nosso papo fica por aqui, mas com certeza vamos voltar a estudar o pensamento de um modo mais abrangente que favoreça um despertar de consciência. Obrigada, até o próximo encontro.